Amados, geralmente os irmãos me conhecem aqui, eu trabalho mais com pregações que a gente chama de expositivas, que é ler um texto bíblico, explicar o texto bíblico e aplicar, a mensagem daquele texto. Hoje eu quero usar um método um pouquinho diferente, o método que nós chamamos de pregação temática, que brilhantemente o nosso pastor usa, bastante, que é trazer a mensagem sobre um tema bíblico, e aí trabalhar diversos textos do Antigo Testamento, Novo Testamento, que falem desse tema. E o tema da mensagem dessa noite é batalha espiritual. Um tema muito importante para a igreja, um tema que muitas vezes não é bem compreendido, não é bem ensinado, e por conta disso acaba acontecendo em muitas igrejas, em muitos meios, às vezes, meio cristãos que eu digo, distorções, ensinos equivocados, E nós, como estamos aqui no culto de ensino, temos essa tarefa de trazer uma explicação, um ensino sobre isso. Dito isso, essa mensagem, amados, eu dividi em 3 momentos aqui. 3 momentos. O primeiro momento, para falar sobre algumas práticas equivocadas do que não é batalha espiritual, ou muitas vezes como algumas igrejas, algumas teologias cristãs até evangélicas, ensinam, mas que não tem uma base bíblica sólida, e acabam trazendo distorções e ensinos equivocados no nosso meio. Então começa pelo que não é e como não devemos combater a batalha espiritual. O segundo momento, trabalhar o que é a batalha espiritual, como ela acontece, onde ela se dá. E no terceiro momento de conclusão, trabalhar como nós devemos lutar e combater essa batalha espiritual, para que nós possamos lutar e vencer em Cristo Jesus, amém? Então vamos aqui para esse primeiro momento, o que não é a batalha espiritual. Vamos para o primeiro texto bíblico aqui, que encontra-se em Ezequiel, capítulo 18, nós vamos fazer leitura do versículo 2 e 3, e depois do versículo 20, para nós começarmos com um contato bíblico nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 18, 2 e 3, e depois o 20. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais este provérbio em Israel. Versículo 20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Deus, que o Senhor venha a me usar nessa noite, Senhor, para trazer um estudo, um ensino, ó Pai, sobre este tema tão importante que é a batalha espiritual, e que nós possamos sair daqui sabendo quais as armas e como combater e vencer, no nome de Jesus. Amém. Amados, primeiro ponto aqui. Algumas situações e eventos, como eu disse, que acontecem no meio cristão evangélico, que entendemos pela palavra de Deus, não tem um amparo bíblico para que se aconteçam desse jeito, dessa forma, e acabam trazendo distorções, tipo, algumas vezes se fazem campanhas de libertação, campanhas de batalha espiritual, quebra de maldição hereditária, cultos que dão ênfase para que manifestação demoníaca, para que aconteça exorcismos, práticas de rituais que se fazem contra demônios, contra o diabo, se dá um ênfase no culto, ou numa campanha, ou em algo desse tipo, e se usa esse tipo de estratégia, coisa que nós não achamos amparo na Bíblia. Então, amados, o primeiro ponto é que não são essas práticas, não são essas formas que se derivaram, que se difundiram em algumas igrejas, alguns ensinamentos, que pela palavra de Deus, eu pretendo expor isso biblicamente nessa noite, é a forma certa de combater na batalha espiritual. Então, essas campanhas, essas quebras de maldição hereditária, que é algo que tem ganhado bastante força, como se o texto que foi lido aqui é muito autoexplicativo, irmãos. Vai dizer que isso lá já, esse não é um problema novo, pastor, que acontece na igreja agora. Esse texto aqui, ele é lá do Antigo Testamento, ele é lá dos judeus. Os judeus já estavam caindo
ensino herético aí, equivocado da maldição hereditária. Então, quando o profeta Ezequiel, traz esse texto, esse ensinamento, é porque o povo lá judaico, lá milhares de anos atrás, já estava interpretando errado, achando que os filhos, que aquela geração estavam pagando por conta dos pecados dos pais, dos avós, dos bisavós, que existia uma maldição hereditária familiar. E que por isso, né, ele vai dizer ali, os pais comeram as uvas verdes e os filhos dos filhos, os dentes dos filhos é que se embotam. Então eles vão terceirizar a culpa não é nossa, a culpa foi dos pais que pecaram, que se afastaram de Deus, e disso eles eximiam a responsabilidade deles, e Deus levanta o profeta, e se você lê, é um dever de casa bom, lê todo o capítulo 18, não é 2, 3 versículos, é todo o capítulo 18 de Ezequiel. Você vai ver que Deus usa Ezequiel para fazer várias combinações ali, para deixar claro que aquele que pecar é que vai pagar pela sua culpa, que o pai não vai herdar a culpa do filho, o filho não vai herdar a culpa do pai, nem o avô e assim por diante. Então não tem uma transmissão de maldição hereditária demoníaca. Por que eu digo isso? Porque hoje, milhares de anos depois, na igreja se inventou então essas quebras de maldição hereditária familiar. E aqui cabe um ensinamento muito importante antes de nós seguirmos aqui. E serve para todos esses outros rituais que se fazem, corredor de fogo para libertação, enfim, essas campanhas aí, que na verdade pioram a situação da batalha espiritual da pessoa. E depois eu vou explicar por quê. Mas, amados, é muito importante entender uma coisa, que quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós somos expostos à palavra de Deus, entendemos o que é o Evangelho, confessamos os nossos pecados, arrependemos dos nossos pecados, confessamos que cremos que Jesus é o nosso Salvador, que morreu numa cruz para nos salvar, e acontece o ato da justificação, da conversão, toda maldição é quebrada naquele momento, toda maldição, e a culpa que nos leva à condenação eterna, ao inferno, é quebrada, aquela maldição do pecado original lá de Adão e Eva, da corrupção humana, é quebrada na cruz de Cristo. Não existe mais maldição nesse sentido. Então, o que nós chamamos na teologia de a culpa do pecado está anulada na conversão, não ficou nada para trás. Claro que nós vamos ver ao longo dessa mensagem que depois disso, né, a culpa da condenação eterna está anulada na conversão, quando nós nos convertemos. Mas o poder do pecado, Deus ainda permite que nós sejamos tentados, provados, ainda existe um poder no pecado. Mas não existe ritual para quebrar esse poder do pecado. A gente vai ver na palavra de Deus hoje como a palavra nos ensina a lutar e combater e vencer. Não é com rituais, não é com cerimônias, não é com campanhas, é com algo que nós vamos aprender na palavra de Deus hoje. Então estamos salvos, libertos de toda maldição na conversão. E o poder da tentação que o diabo nos usa para nos tentar, as provações de Deus, são uma permissão de Deus, mas ele vai nos libertando desse poder do pecado na nossa caminhada cristã. E é o que nós vamos aprender na ministração de hoje. Dito essas coisas, irmãos, vamos passar então para o segundo momento aqui, que então começarmos a entender o que é a batalha espiritual. O que é a batalha espiritual? Efésios 6, 11 e 12 diz o seguinte, a palavra de Deus: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Primeiro ensinamento aqui dessa mensagem, irmãos. Em nós mesmos, nós não temos poder para lutar e vencer as forças celestiais. É a primeira coisa que fica clara aqui, que nós não temos poder. Esses dias até estava vendo um videozinho, aí, uma música aí, daqueles videozinhos da internet, né? E os caras cantavam lá, tem que dar voadora no diabo, tem que dar voadora no diabo, como se nós conseguíssemos atacar e vencer o diabo. E a gente vê, né, muitas vezes, infelizmente, distorções achando que não, você tem que botar o dedo e falar isso, e isso, e isso, e enfim, né? Achando que em nós, pastor Felipe, que nós temos força de lutar e vencer. E não, nós não temos força. Essas forças malignas, elas são muito mais poderosas que nós. Só que tem um detalhe nesse texto,
começa dizendo: vistam toda a armadura de Deus. Então, se nós temos força para lutar, e nós temos, não está em nós, não está na nossa força, no nosso intelecto, na nossa capacidade de compreensão, está em vestir a armadura de Deus. O poder que nós temos para lutar contra o mal é o poder quando nós nos aproximamos e vestimos a armadura de Deus. Então, a primeira lição é que nós temos poder que não vem de nós, que não emana de nós, de qualquer coisa de nós, mas vem do céu, vem de Deus. Segunda lição aqui, a nossa batalha espiritual, amados, ela não é contra as pessoas. O texto é claro que diz que não é contra os seres humanos, ou em outras traduções, não é contra a carne. Não é, a nossa luta espiritual não é contra as pessoas, mas sim naquilo que age através das pessoas, que são os poderes malignos. Então a nossa luta não é querer ir contra quem não é cristão. A nossa luta não é querer ir contra quem é cristão, mas está vivendo no erro, está praticando pecado, enfim, está indo no caminho errado. A nossa luta não é contra as pessoas, mas também nós entendemos que o diabo, os demônios, eles usam as pessoas. Então as pessoas, elas podem ser instrumento de Deus ou instrumento do diabo. Eu gosto muito de uma frase de Martinho Lutero, que ele diz que nós, seres humanos, somos uma besta, uma mula. Ou nós somos montados por Deus, ou nós somos montados pelo diabo. Então, ou nós somos vasos de Deus, ou nós somos vasos do diabo. Ou nós somos vaso de glória, de honra, ou nós somos vaso de ira. Então, a luta não é contra as pessoas, mas o diabo, o poder do mal, usa as pessoas. Então, nós temos que ter esse discernimento. Apesar de a luta não ser contra as pessoas, mas contra os espíritos malignos, contra as potestades, o diabo usa as pessoas para nos atacar. E se nós bobear, vai nos usar para atacar outras pessoas também. É só nós dar lugar ao diabo, coisa que nós não devemos fazer. Então, isso é batalha espiritual, amados. Outro ensinamento interessante é que o diabo e os seus demônios, amados, eles não nos atacam explicitamente. Se nós formos prestar atenção na indústria cinematográfica, enfim, né, essa produção aí toda das artes, como é que eles vão pintar Satanás e os demônios? Um bichão, às vezes grande, vermelho ou preto, com umas garras, uma cara de mal, que amedronta as pessoas, que assusta as pessoas. É isso que a indústria cinematográfica desenha, pinta como uma batalha espiritual, do ponto de vista cristão, como se o diabo e os demônios, eles fossem se transfigurar na nossa frente de forma assustadora, nos amedrontar: eu vou te matar, eu vou te devorar. É assim que é desenhado. Mas a palavra de Deus não diz isso. Inclusive Paulo, lá em 2 Coríntios 11, 14, vai dizer que o diabo se disfarça de anjo de luz. Não vai dizer que ele poderia, vai dizer que ele se disfarça de anjo de luz para nos enganar. A palavra de Deus diz então que, em outros textos também, o diabo, e nós vamos ver aqui, ele não vem de uma forma assustadora, demoníaca, assim, que vai nos assustar, que não vai nos trazer medo. Pelo contrário, o diabo, Satanás, os demônios, eles agem sutilmente. Sutilmente. Quando nós vamos mergulhar, estudar a batalha espiritual, estudar as forças, os poderes de Deus, os poderes malignos, nós vamos ver que eles também têm uma hierarquia. Que as forças do mal têm uma hierarquia, e que são organizados, e que arquitetam. Enquanto a gente está dormindo, eles estão arquitetando o que vão fazer contra nós quando a gente acordar. Então há uma organização, há uma hierarquia, não é algo desorganizado, e eles agem na sutileza, eles agem de forma para que nós não venhamos a enxergar, a perceber que é uma ação demoníaca ali. Ele tenta o que? Nos enganar, inclusive se disfarçando de anjo de luz se for necessário. Amados, então nós temos que, 2 exemplos bíblicos eu quero trazer aqui, de narrativas históricas, bíblicas, de como ele age e como é na sutileza, e como é de uma forma para nos cegar o nosso entendimento. Primeiro exemplo, Gênesis capítulo 3, dos versículos 1 a 6. Que diz assim a palavra de Deus: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito.
E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu-o, e deu ao seu marido, que comeu também. Então nós temos aqui, irmãos, o relato do primeiro pecado da história da humanidade. Primeiro pecado. Então nós vamos ver aqui, analisando o texto, que Satanás, então, ali, transfigurado naquele momento na serpente, Apocalipse vai dizer que a antiga serpente, Satanás é a antiga serpente, muitas coisas no Jardim do Éden eram diferentes antes da queda do que é hoje em dia, porque a queda afetou toda a humanidade, toda a terra, toda a vida animal, tudo, trouxe uma maldição geral sobre tudo, não só sobre os homens. Então tem coisas ali que a gente não entende muito bem, mas a Bíblia explica. Por exemplo, o diálogo de Eva com uma serpente não era algo extraordinário naquele momento. E veja que a serpente ali, Satanás, não chega amedrontando Eva, não chega assustando Eva, chega conversando, aquela conversinha ao pé da orelha, trocando uma ideia, conversando mansinho. Eva dá o quê? Ouvidos para ela, e assim vai desenrolando aquela conversa. E nós vamos ver que a metodologia de Satanás nunca mudou desde o primeiro pecado. Porque Satanás vem então, conversa com Eva, e qual é a primeira coisa que ele tenta fazer, pastor Felipe? Torcer a palavra de Deus. Deus não disse que não é para vocês comer, Eva? Não, é para comer. Só que aquela Eva sabia, aquele fruto ali daquela árvore não é nem para tocar, nem para comer, que nós vamos morrer. E Satanás, não, vai morrer nada, vai ficar conhecedor do bem e do mal, vai ter uma sabedoria, e não vai morrer nada, fica tranquilo. Mas Deus disse, não, mas não dá bola. Conversa, diálogo, não assustou ela, convenceu ela torcendo um mandamento de Deus, torcendo a palavra falada de Deus naquela época para Adão e Eva, e convence ela então a cometer o pecado. E é interessante, se nós analisar o texto, que Satanás usa os sentidos humanos. Nós temos 5 sentidos, audição, visão, paladar, tato e olfato. E aqui explicitamente Satanás usa 4 sentidos do ser humano. 4 sentidos, e por inferência a gente pode botar o 5º aí. Primeiro que ele usa, a audição. Veja que ele fala e Eva dá ouvidos. A audição. Já é, quando Satanás vem ali e diz, olha, e dá aquele conselho, o que Eva era para fazer? Eu não vou te dar ouvido. Deus falou que não era para comer, eu não vou comer, não quero. Acabou nossa conversa aqui, cortou. Ela dá ouvidos, usa audição. E quantas vezes a gente dá ouvidos ao que a gente não deveria dar ouvidos? Quantas vezes Satanás usa uma conversa, uma fofoca, uma intriga, e a gente dá ouvidos para aquilo que nós não deveríamos dar ouvidos? Assim como Eva deu ouvidos para Satanás naquele momento, quando nós deveríamos, em certas ocasiões, já cortar a conversa por ali. Depois nós vamos ver no texto que usa a visão. A visão, ela viu, ela sabia que estava lá, não chamava a atenção dela, Deus tinha dito que não era para fazer, mas quando Satanás lança a sementinha do mal, ela olhou de uma outra forma aquele fruto. Ela viu que era atraente, que era desejável. Ela visualizou, então Satanás usa a visão. Ele nos traz, assim como trouxe para Eva, ele nos influencia muitas vezes sutilmente a olharmos o que não devemos olhar, a visualizarmos o que não devemos visualizar, sem nós perceber. E ela viu aquela árvore que ela já conhecia, que ela já tinha visto aquele fruto de uma forma diferente, porque era a sementinha do mal que estava plantando ali.
Então Satanás usa também a visão, assim como usou com Eva, usa a nossa visão, e nós temos que cuidar com o que nós vemos, com aquilo que nós absorvemos. Depois ele vai usar o paladar, vai dizer o texto que agradável ao paladar, deu aquela aguinha na boca de Eva, né? Nossa, deve ser bom, porque se tem maçã é bom, se tem laranja é bom, se tem bergamota é bom, né? Tem frutas que é bom, imagina, deve ser bom mesmo, deu aquela aguinha na boca, né? E quantas vezes Satanás nos usa o paladar, simbolicamente falando aqui, não só coisas que nós ingerimos, mas deve ser tão bom fazer aquilo, mas deve ser tão bom passar uma noitada aí na festa, usar droga, deve ser, tá? O pessoal fala, né, bah, vamos lá, enchemos a cara, nos embriagamos, usamos balinha, usamos isso, aquilo, e a pessoa fala com uma empolgação, aquilo e vai o gostinho na boca, bah, deve ser tão bom, vai dando aquele desejo, paladar, sentido humano, parecia saboroso. Depois o tato, ela deu ouvidos, visualizou, teve o desejo, sentiu o desejo e foi lá, e o texto diz que não era nem para tocar nem para comer, e ela vai lá e o tato, toca. Aí, aquele pecado que estava sendo gerado é posto em ação, ela vai lá com o tato e toca, apalpa aquela fruta, devia ser, né, está aqui. E por inferência, né, não fala do olfato, mas com certeza, né, quando a gente vai comer, cheirinho bom. Imagina se ela tivesse pego aquele fruto e cheirasse e fosse podre, ela visse que aquilo era podridão do pecado, não, devia ter um cheirinho bom ainda, né, agradável aos olhos, desejável de se consumir, pegou na mão, devia ter um formato, um tato bom, deve ter dado uma cheiradinha, e comeu, e deu para o marido comer. Agora eu pergunto para os irmãos aqui comigo, isso é palavra, aonde está algo assustador nesse texto? Uma metodologia assustadora para levar ao pecado? Em lugar nenhum, tudo é na sutileza, usando os nossos sentidos, os nossos desejos, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente ouve, e nada mudou nesse sentido, irmãos. Talvez alguém possa dizer, não, irmão Marco, mas mudou, né? Não, irmãos, não mudou. A gente vai ver mais um exemplo aqui, que o pecado, uma coisa que nós temos que entender, que muitas coisas das práticas pecaminosas que Deus diz para nós não fazer, é porque aquilo vai nos fazer mal, vai trazer uma consequência, a morte espiritual, o afastamento de Deus, mas a prática do pecado é saborosa para a nossa carne, para os nossos maus desejos. Por exemplo, né, a pessoa que se embriaga, usa uma droga, se dopa lá, naquele momento é uma adrenalina, é um prazer, faz festa, comemora, que trai, que adultera, tem aquele momento de prazer, da sexualidade, do contato físico, enfim, é bom, traz prazer, e é isso que Satanás usa, é os prazeres, muitas vezes. Só que o problema é o preço daquele prazer, é a consequência de se afastar de Deus. Muitas vezes sempre vale a pena nós deixar de lado algo que pode nos trazer um prazer momentâneo, um sabor momentâneo, realizar um desejo momentâneo, mas vai nos afastar de Deus. E Paulo vai escrever que tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Tudo que a gente semear e cultivar, a gente vai colher. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Você pode até se arrepender depois, mas a consequência do pecado você vai ter que arcar. Aleluia. E nós devemos fazer o que então? Dominar os nossos desejos. Dominar, porque os desejos vão vir, a tentação vai vir. Vamos para mais um exemplo aqui. Adão e Eva então não tinham pecado, a humanidade não tinha pecado, mas eles pecaram, Deus, né, a morte ali é um simbolismo da morte espiritual, eles continuaram vivos, tiveram filhos, tiveram Caim e Abel, e já no capítulo 4 de Gênesis vai contar a história de Caim e Abel, já frutos já dessa herança pecaminosa lá de Adão e Eva, já de uma humanidade corrompida. Gênesis 4, 6, e nós vamos ver que a mesma coisa aconteceu. Gênesis 4, dos 6 aos 6 e 7, diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Amados,
nós somos seduzidos pelos nossos maus desejos, pelas nossas fraquezas, assim como Caim foi. Caim e Abel foram apresentar uma oferta a Deus, Deus se agradou de Caim e da sua oferta, se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou nem de Caim nem da sua oferta, mas Deus não rejeitou Caim. Veja que o texto diz que ele ficou furioso, né? O Senhor vai falar com ele e vai dizer, se você fizer o bem não será aceito. Deus estava dando uma oportunidade de conserto para Caim, e além de dar uma oportunidade, se você não fizer correto, eu não vou te aceitar, assim como aceitei teu irmão, vou aceitar. E ele vai dizer que o pecado está batendo a tua porta, mas cabe a você dominá-lo. O que Deus está falando? O que Deus falou com Deus, né? Apareceu a Caim e falou com ele, você tem que dominar, tu está furioso, tu tá indignado, tu quer matar o teu irmão, mas se você se refrear essa ira, fizer uma oferta agradável para mim, eu vou te aceitar. E o pecado está batendo a tua porta, Deus sabia que ele queria matar o irmão dele, mas cabe a você dominá-lo. Ele não dominou, deixou tomar conta. O que aconteceu, amados? Ele foi lá e matou o irmão, mas Deus advertiu, o pecado está batendo na tua porta, mas você tem que dominar ele. Então, é uma ação nossa dominar os nossos desejos pecaminosos. Primeiro ele teve o desejo, e depois a execução. No Novo Testamento, como aborda isso, irmão Marco? Está trazendo exemplos aqui lá do Velho Testamento. Daqui a pouco alguém pode dizer, mas isso é do tempo da lei, né? Nem era da lei ainda, mas tudo bem, é Antigo Testamento. Mas vamos ver o que o Novo Testamento fala. Exatamente o que nós temos os exemplos do Antigo Testamento. Tiago capítulo 1, versículos 13 até o 15, diz o seguinte, a palavra de Deus. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então esse desejo, sendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após consumado, gera a morte. Aí eu pergunto, o que mudou das narrativas que eu li aqui para o que está no ensinamento do Novo Testamento? Nada. Exatamente o mesmo ensinamento, a mesma exortação. Aqui não é uma narrativa histórica, é um conselho, é um ensinamento, mas que vai totalmente de encontro com aquilo. Primeiro ponto aqui desse texto, então, já lá de Tiago no Novo Testamento. Deus, se alguém disser assim, estou sendo tentado por Deus, não, Deus não nos tenta, é o primeiro ensinamento. Às vezes as pessoas confundem, às vezes é normal, às vezes é um termo errado só. Deus está me tentando. Não, Deus não tenta ninguém. Deus, ele não tenta ninguém, é o que o texto deixa claro aqui. Deus, a gente sabe pela palavra de Deus que ele nos prova, e a aprovação é uma coisa, tentação é outra. Quem nos tenta é Satanás, e nós somos tentados pelos nossos maus desejos, seguidos de ação demoníaca, de ação maligna. E a tentação, ela não é pecado. Tem outra coisa importante, tem pessoas que acham que quando estão sendo tentadas estão em pecado. Não, a tentação não é o pecado em si, a tentação é a mãe dos pecados, é a tentação que nos leva a pecar. Então quando nós estamos vivendo algum momento, alguma situação, que nós estamos sendo provados, estamos em dificuldade, estamos tendo desejos de fazer alguma prática que a palavra de Deus é pecaminosa, quando vem aquele sopro no ouvido, quando vem aquele desejo de fazer algo errado, de pecar contra Deus, pecar contra alguém, ali nós não estamos pecando, ali nós estamos sendo tentados por Satanás e seus demônios, e Deus está permitindo. Deus permitir que ele nos tente é uma provação. Então Deus não está tentando, ele está nos provando, permitindo que nós soframos tentação. Depois eu vou explicar a parte de Deus nisso aqui. Então quando nós estamos sendo tentados, é quando Eva foi tentada, que eu li antes aqui, é quando Caim foi tentado, e todos os outros exemplos bíblicos. Deus deu uma oportunidade para Caim, nós vimos aqui agora alguns minutos atrás, e diz para ele, domina o teu desejo. O pecado bate à tua porta. O que Caim estava sendo ali? Sendo tentado por Satanás a pecar. Mas ele ainda não tinha pecado, e Deus disse, se você se consertar eu não vou te aceitar.
Então, amados, quando vem aqueles pensamentos ruins, quem nunca, não sei se é comigo só que acontece, às vezes está lá deitado na rede, no sofá, tranquilão, daqui a pouco vem do nada aquele pensamento assim, de umas coisas ruins, umas bobagens na cabeça, né? Aquilo ali é uma seta inflamada do maligno. Quando pessoas levantam para te afrontar, para te acusar, para te xingar, para fazer intriga no trabalho, quando está com problema com os filhos, no casamento, brigas, confusões, tudo isso são estratégias do inimigo para nos tentar. Mas quando nós estamos com o desejo de revidar, de fazer o mal, nós ainda não pecamos, porque o pecado é a execução. Pecado é quando aquele desejo vem e nós não dominamos ele. Porque nós podemos ter o desejo de pecar, a vontade de pecar no momento de fraqueza, mesmo depois da conversão, no momento de dificuldade, mas nós sempre temos o recurso de buscar a Deus, pedir para Deus tirar aquele mau pensamento, aquele mau desejo, e não executar aquele mau pensamento. Então nós podemos ser tentados e não pecar. A tentação não é pecado, mas ela é a mãe de todos os pecados. Se nós não refrear esse mau desejo, se nós não refrear essa compulsão, nós vamos concretizar aquele desejo. E quando nós concretizamos o desejo, nós estamos pecando. Então temos que entender que se você está sendo tentado, não se sinta vencido. Por que eu estou ensinando isso, pastor? Porque muitas vezes a gente é tentado e a pessoa já se sente vencida na tentação. Entendeu, pastor? As pessoas acham, não, já entrou na minha mente isso aqui, então eu já estou em pecado, então agora fazer ou não fazer, tanto faz. Não, você não está em pecado. Você está sendo tentado. Dá tempo ainda de não virar pecado. Porque muitas vezes eu já percebi que as pessoas, não, mas eu tive o desejo, eu pequei porque eu tive o desejo de fazer. Você não pecou, você foi tentado. Se você controlou o seu desejo, você lutou e venceu uma batalha espiritual. Você nem sabia, mas você está lutando e vencendo uma batalha espiritual. Então não se culpe por algo que você não executou. Lute contra esses pensamentos, mas saiba que você ainda não está em pecado no estágio do desejo de fazer. Você está passando por uma batalha espiritual, que é o tema dessa mensagem. E agora, irmão Marcos, por que Deus permite, então, que eu falei que ia falar de Deus nessa parte? Por que Deus permite? Por que Deus permite que sejamos tentados? Ele não nos tenta, mas Ele nos prova. Porque Deus, Ele quer que nós sejamos aperfeiçoados. E ninguém vai ser aperfeiçoado, ninguém nasce e tem maturidade do nada. Nós precisamos nascer, crescer, se desenvolver e depois criar maturidade com as experiências que nós passamos. E é assim conosco depois que a gente se converte, a gente nasce, a gente é bebê na fé, é o que Paulo diz, estão no leite, quando ele vai repreender os coríntios, eu já era para estar falando de coisas mais profundas para vocês, quando ele escreve lá, 1 aos Coríntios, mas vocês retrocederam, vocês estão bebendo leite ainda, vocês já eram para estar comendo alimento sólido. O que Paulo está dizendo entre outras coisas ali? Vocês já eram para ter passado por experiências e amadurecido. E Deus só pode nos amadurecer na fé, permitindo a tentação, permitindo a provação, para que nós possamos lutar, vencer, crescer e se fortalecer, e ajudar os mais fracos na fé, os iniciantes. Então tem um propósito que é a edificação, a nossa edificação, o nosso crescimento espiritual. Não é que Deus queira que nós caiamos e pecamos, Ele quer que nós passamos pela prova, vencemos a prova e nos fortificamos em Deus. Talvez pode caber uma pergunta, mas irmão Marco, alguém pode dizer e é justo. Mas as minhas tentações, as minhas provações são muito fortes e eu não consigo resistir. Eu não tenho forças. 1 Coríntios 10 e 13 diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Eu vou repetir, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Aleluia! Irmãos, tem uma notícia maravilhosa para te dar. A tua tentação, a tua provação, é possível de vencer, lutar e vencer ela, sem antes ela virar pecado. Porque é o que a palavra de Deus diz aqui, que não existe tentação sobre-humana. É o que Paulo escreve. A segunda parte ele vai dizer que
Deus só vai permitir que nós sejamos tentados até uma parte, até um momento que nós conseguimos buscar força para lutar e vencer. Mas essa força não vem do braço, essa força não vem do intelecto, essa força não vem da ação humana, vem de Deus. Porque o texto diz, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Agora, como é que nós vamos achar esse escape? Como é que nós vamos lutar e vencer se nós não buscar a ajuda do Senhor nesse escape? Se nós não buscar a presença de Deus? Se nós entregar as fichas, se entregar no momento da provação e da tentação? É a palavra de Deus, não é o Marco que está falando, que Ele é poderoso a nos ajudar a lutar e vencer qualquer tipo de tentação, antes que se consume o pecado. Aleluia! Isso é uma notícia boa, principalmente se tem alguém que está vivendo uma situação que acha que não vai aguentar, que não vai suportar. Ele é poderoso para nos ajudar a vencer, lutar e vencer todas as tentações. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem. Até aqui eu falei do que não é batalha espiritual, de equívocos sobre formas de combater a batalha espiritual na igreja, né? De como ela age, como é o que acontece na batalha espiritual, como ela se forma, como o inimigo nos ataca. Até aqui eu falei só do veneno, da fórmula do veneno maligno. Mas se eu encerrasse a mensagem aqui, teria um problema, não trouxe o antídoto. E na conclusão dessa mensagem eu quero trazer o antídoto para esse veneno. Como nós então podemos lutar e vencer as tentações, as provações. E eu concluo essa mensagem com a palavra de Deus, trazendo a solução, o antídoto para o veneno do mal. Então eu quero voltar lá, Efésios 6. Efésios 6, irmãos, ali no trecho que fala sobre batalha espiritual, é o manual da fé para a batalha espiritual da vida do crente. É o texto mais explicativo, mais profundo sobre batalha espiritual no Novo Testamento. Então, Efésios 6, do versículo 13 até o 18. Eu não vou lendo o texto todo, irmãos, eu vou lendo trechos, eu dividi aqui em 5 partes. Em 5 estratégias, 5 lições, dentro desses versículos, de como nós devemos lutar e vencer a batalha espiritual. Então eu vou lendo por trechos, não necessariamente vai dar os versículos. Primeira parte então, diz assim, a partir do verso 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem tido feito tudo. Aqui está o primeiro segredo, e o mais importante de todos, que é se revestir de toda a armadura de Deus. Veja que o apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve, hoje é diferente, quando a gente fala em guerra hoje, tem armas de fogo, tem avião, tem míssil, tem submarino, enfim, um poder bélico muito maior. Naquela época, quando tinha guerras, e tinha muitas guerras sempre, a guerra era diferente, era no campo de batalha, era corpo a corpo. Era com espada, escudo, lança, eles tinham que ir para a batalha e guerrear, pelejar corpo a corpo, né? Num contato físico direto e imediato. E Paulo vai trazer algo que era muito vivo para aquela cultura daquela época, e que nós podemos entender hoje sim, se nós analisarmos. Ele vai dizer o que? Ele vai usar a simbologia, a analogia de um soldado de guerra daquela época, como por exemplo um soldado romano. Soldado nenhum tocava a trombeta, se organizava para a batalha, ele não acordava lá e ia para a guerra de qualquer jeito. Ele vestia uma armadura, ele colocava um capacete, ele pegava um escudo, ele pegava uma espada, ele colocava um calçado, ele se revestia de toda a armadura para poder ir combater a guerra. Porque se ele fosse sem armadura, ele ia perder facilmente, ia ser derrotado, ser um dos primeiros a ser mortos. Então Paulo traz essa analogia e nós trazemos isso para um simbolismo espiritual. Então vai dizer que primeiro tem que se vestir de toda a armadura de Deus. Não é só da espada, ou só do escudo, ou só do capacete. Para poder lutar e vencer a batalha espiritual, nós temos que revestir de toda a armadura de Deus. Isso quer dizer que todo o poder está em Deus, todo o poder está em Cristo.
E se nós quisermos lutar, resistir e permanecer inabalável, nós temos que usar as armas espirituais que o Senhor nos dá. E não querer achar que eu vou resolver na minha força. Está dando problema lá, pastor, está dando problema na igreja lá. Ah, não, porque eu acho que é assim, porque tem que ser desse jeito, eu vou resolver do meu jeito. Ou pessoas que dizem, né? Ah, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Acha que é na força da pessoa. É se revestindo de toda a armadura de Deus. Continua o texto dizendo o que é essa armadura, o que são esses equipamentos, essas estratégias. Segunda parte. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Então começa, que indumentária é essa? Que ferramentas são essas? Que equipamentos são esses? A gente tem aqui o ensinamento claro que nós devemos buscar a verdade e a justiça, o cinto da verdade, a couraça da justiça. Deus, Ele age, Ele nos ajuda nas nossas provações, nas nossas tentações, quando nós estamos na verdade, quando nós buscamos a verdade divina, quando nós não buscamos a nossa verdade, quando nós buscamos a justiça, mas a justiça aos olhos de Deus, não a justiça aos nossos olhos, não a justiça que vai me beneficiar. Então nós conseguimos lutar e vencer no momento de provação, de tentação, quando nós buscamos a verdade de Deus, quando nós buscamos a justiça de Deus. E o resultado dessas coisas é o evangelho da paz, porque o evangelho de Jesus Cristo, como brilhantemente o pastor Douglas pregou aqui na semana passada, ele é da graça de Deus e ele é da paz de Deus, ele é da graça e ele traz a paz. Então quando nós estamos sendo tentados, provados, e nós buscamos a verdade, porque o inimigo é pai da mentira, e habita e age na mentira, e ele distorce a verdade, nós vimos hoje isso aqui. Quando nós buscamos a verdade de Deus, quando nós buscamos a justiça de Deus, o resultado é ter a paz do evangelho. Nós passamos pelas tentações, pelas provações em paz, com o espírito inabalável, parando e conseguindo pensar e raciocinar, não, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, eu vou tomar decisões, eu vou agir dessa forma, mas nós temos a paz. Por mais que sejamos provados, estamos em paz. Por mais que sejamos tentados, temos a paz de Cristo, o evangelho da paz. Continua o texto, terceira lição. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E o que seria esse escudo da fé na prática, meus irmãos? O escudo da fé, creio eu que uma das melhores interpretações teológicas é: fé é o quê? É quando a gente crê. E fé nesse sentido é o quê? É quando a gente crê e coloca em prática. A fé é quando a gente crê em algo, busca algo em Deus, está sendo tentado, está sendo provado, mas nós temos as nossas crenças, as nossas convicções bíblicas, e naquele momento nós dizemos, não, eu creio que Deus, se está escrito lá, que Ele não tem tentação que eu não possa suportar, eu vou suportar. Se está escrito lá que Deus vai me dar um escape, eu creio que Ele vai me dar um escape. Se está escrito lá que eu tenho que permanecer na verdade e na justiça, eu vou permanecer na verdade e na justiça. A fé é a nossa prática cristã em ação. É quando nós cremos não só para dentro, mas nós colocamos em prática. A fé, ela traz ação, não é só uma confissão. E ali o texto vai dizer que todas as setas do inimigo, todas as setas inflamadas vão ser anuladas. Porque nós cremos que tem um Deus poderoso que não vai nos deixar cair. Que não vai nos deixar ser derrotado nessa batalha espiritual. O exercício sem fé, Hebreus 11 vai dizer lá em 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então sem fé acabou a batalha, perdemos. Então a fé é importantíssima e imprescindível. 4, continua o texto. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus, ela é o nosso manual de regra de fé e prática. É na palavra de Deus que nós temos que buscar refúgio. É na palavra de Deus que nós temos que buscar como nós devemos viver, como nós devemos combater essa batalha. Se eu estou pregando hoje aqui, não é com palavra humana, não é com palavra do Marco, é com a palavra de Deus que está sendo ministrada.
A palavra de Deus, ela não é um livro para estar lá aberto no Salmo 23, amarelando a página. É para estar estudando, buscando, aprendendo e colocando em prática. É pela palavra de Deus que nós conhecemos o Criador de todas as coisas. É pela palavra de Deus que nós sabemos que um dia a humanidade caiu em Adão e Eva. É pela palavra de Deus que nós sabemos que Deus traçou um plano de salvação, que enviou o seu Filho um dia aqui, sem pecados, o próprio Deus, para morrer numa cruz por nós. É pela palavra de Deus que nós sabemos que nós temos acesso a essa salvação. É pela palavra de Deus que nós sabemos que nós podemos lutar, batalhar e vencer essa batalha espiritual. É pela palavra de Deus que nós sabemos que a vida não acaba aqui. É pela palavra de Deus que nós sabemos que tem uma eternidade, numa nova Jerusalém, aonde daí não vai ter tentação, aí não vai ter provação. Um lugar onde a palavra de Deus diz que não há choro, não há lágrima, não há dor, e que nós vamos conviver eternamente com o nosso Criador e que nós vamos o ver face a face. Tudo isso está na palavra de Deus. O que é um crente sem a palavra de Deus? É uma vítima fácil do inimigo. Aleluia. Então a espada do Espírito é a palavra de Deus, que nos dá força para lutar e vencer. Quinto e último, termina assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Primeiro ponto aqui: a oração é o combustível do crente, a oração é o combustível do cristão. Se nós chegamos aqui com os nossos carros, nossas locomoções, para nós botar a chave lá e dar a partida, é preciso um combustível alimentar aquele motor, aquelas engrenagens fazer funcionar. Não funciona sem combustível. A oração é o combustível do crente, é o combustível do cristão. Se nós negligenciarmos a oração, a coisa não vai funcionar, não vai funcionar. A oração é intimidade com Deus. Tem pessoas que dizem às vezes: eu não sei orar, irmão, tenho medo de chamar lá para me fazer uma oração na igreja. Beleza, a gente entende, mas eu não sei orar. Irmãos, a palavra orar significa falar, é só isso, é falar com Deus, do seu jeito, da sua forma, colocando as suas petições, as suas provações, as suas tentações. Nós temos que ter esse combustível sempre, estar de tanque cheio. Para estar de tanque cheio tem que estar sempre orando, tem que estar sempre buscando. Nós temos que tirar momentos de oração, que a gente sai da mulher, do marido, dos filhos, seja no carro, seja no quarto, seja no escritório, seja onde for, e ter um momento com Deus. Nós precisamos desse momento de oração. Nós precisamos, é o que está escrito aqui. E essa questão de orar em todas as situações, amados, às vezes, viver em espírito de oração, que Paulo também vai usar essa expressão, não quer dizer que a gente vai ficar 24 horas por dia orando, não é isso, como um mantra, como fazem lá os hinduístas, andam lá, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, o dia inteiro para lá e para cá nas ruas lá, na Índia, lá, Hare Hare, Hare Krishna, e assim vão. Não é um mantra. Viver em espírito de oração não é um mantra. Viver em espírito de oração é nós estarmos em contato com Deus em todos os momentos da nossa vida, mesmo que não seja 24 horas. Às vezes quando você acorda de manhã, às vezes não dá tempo de fazer uma oração antes de sair para o trabalho. Eu mesmo quando vou geralmente lá para o quintão, eu vou dirigindo, tem uma hora, eu saio dali, Deus, dirigindo às vezes mesmo, com atenção no trânsito. Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado, me guia nessa viagem, na minha ida e na minha vinda, para que não aconteça nenhum acidente. Quando eu saio e vejo a minha esposa, meu filho deitadinho ali, eu agradeço, Deus, obrigado, Senhor, porque eu tenho um emprego que eu posso sair e deixar minha família confortável, numa casa confortável, aqui descansando. Cuida do meu patrimônio, cuida dos meus familiares, das minhas coisas, isso ao longo do dia. Quando surge uma situação, quando vem alguma situação boa na tua vida, inesperada lá, glória a Deus, um momentinho, Deus, obrigado. Quando vem um problema no trabalho, com a família, aquela tribulação, aquela coisa, Deus, me ajuda. Às vezes é aquele momento de pensamento, assim, tá aquela ira que, Deus, isso é estar em espírito de oração, agradecendo as coisas diariamente, colocando na presença de Deus em todos os momentos possíveis. Antes de fazer uma refeição, às vezes, precisa fazer aquela oração sacerdotal. Deus, eu te dou graças por esse alimento. Obrigado por ter esse alimento. Não precisa ser aquela oração lá que está todo mundo louco para tirar a barriga da miséria lá, mas agradecer nas pequenas coisas, nas grandes coisas, nas médias coisas. É ter uma intimidade com Deus, como se Deus estivesse ali do teu lado, no teu trabalho, na tua casa, enfim, na tua vida em todos os momentos, agradecendo por todas as coisas, buscando força em todos os momentos. Eu sou meio doidinho às vezes eu estou daqui a pouco do nada,
eu paro e agradeço a Deus por ter um emprego, por estar aqui, por ter um momento de trabalho que eu posso prover o sustento da minha família. É ter essa comunhão com Deus, é isso que Deus quer. E fala que nós temos que orar pelos irmãos. E aqui eu quero falar uma coisa antes de encerrar, muito importante, irmãos. É muito bom vir no culto, é muito bom quando os pastores, né, fazem um apelo para vir aqui na frente. Eu sou ruim de apelo, por isso que eu já nem faço quase. Mas quando os pastores fazem um apelo, as pessoas vêm aqui, recebem uma oração, isso é maravilhoso, isso é bíblico. Está escrito ali, oração por todos os santos, orar por todos os santos somos nós os cristãos. Como é bom vir aqui receber uma oração, como é bom quando a gente está com um problema, ter uma pessoa de confiança, uma pessoa mais experimentada na fé. Pastor, estou com um problema, mandar uma mensagem, ora por mim aí. Pastor Juninho, estou passando a luz, ora por mim aí. Como é bom pedir oração, mas nós não podemos terceirizar a oração. Tem pessoas que terceirizam a oração, tem pessoas que acham que tem que vir no culto e receber oração, tem que pedir para o pastor Felipe oração, tem que pedir para o outro oração, mas ela não ora, ela fica esperando, achando que as bênçãos de Deus vão vir sobre a vida dela, a força para lutar contra a batalha espiritual, mas ela só pede oração para os outros, ela só vem na igreja para receber oração, só pede, nós não podemos terceirizar a oração. Oração é intimidade com Deus, oração é comunhão com Deus, oração é como nós nos conectamos, independente do pastor Marco, do pastor Felipe, do pastor Júlio, oração é conexão direta com Deus, é intimidade, é vida com Deus, nós não podemos terceirizar a nossa oração. Temos que pedir ajuda em oração para os irmãos, mas nós não podemos viver só de oração dos irmãos. Achando que a oração dos outros tem mais poder que a nossa, achando que se ele orar porque ele é pastor, porque ele é evangelista, vai acontecer, enfim, toda oração tem valor diante de Deus, assim como todos nós temos valor diante de Deus. Amados, eu creio que usando essas ferramentas, dadas por Deus na sua palavra, nós podemos sim lutar e vencer. Jesus, ele jejuou por 40 dias no deserto, teve fome e Satanás veio e tentou ele. O que Satanás fez? A mesma coisa que fez com Eva lá no jardim do Éden, torceu a palavra de Deus. Se tu é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão, te joga do penáculo e dá uma ordem para os anjos te segurarem. E Jesus fez o quê? O contrário de Eva, nem só de pão viverá o homem, não tentarás o Senhor o teu Deus. Ele tentou torcer a palavra e levar Jesus a pegar. Jesus resistiu, aqui está o segredo, e eu encerro com esse ensinamento. Jesus, o texto vai dizer, os evangelistas vão narrar que ele resistiu o diabo, e o diabo até tempo oportuno. A Bíblia diz que ele não fugiu para sempre, ele se afastou, Jesus resistiu e ele se afastou até momento oportuno. Tiago vai escrever, Tiago no capítulo 4 vai escrever, se aproximem de Deus, busquem Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vós. Veja o que aconteceu com Jesus, nós temos Tiago narrando, mas o segredo é busquem Deus, se aproximem de Deus, não é o que nós lemos aqui em Efésios? Busquem as armaduras de Deus, resistam, nós precisamos resistir, e ele fugirá de vós. A gente sabe que ele vai voltar, mas se a gente ficar resistindo, cada vez que a gente resiste, a gente cresce, a gente amadurece. E eu não estou falando aqui que nós não vamos pecar mais, pelo amor de Deus, todos nós vamos pecar até o fim da vida. Mas quanto mais nós resistir, quanto mais nós lutar usando a armadura de Deus, usando a palavra de Deus, o escudo da fé, todas essas ferramentas, até quando nós pecar vai ficar mais fácil, sabe por quê? Quando nós não resistir e cair, nós vamos nos arrepender, pedir perdão e dizer, Senhor, nisso aqui o diabo não me pega mais, nisso aqui não me pega mais, eu vou me esforçar, eu vou resistir mais, e assim a gente vai crescendo, vai amadurecendo, e Deus vai nos dando força para vencer a batalha espiritual, que é uma batalha de resistência, e dura até quanto, irmão Marco? Até o fim da nossa vida, até nós partir para a glória, nós vamos ter que lutar essa batalha, que não é como traçam aí na indústria cinematográfica, ou algumas igrejas tentam, algumas teologias tentam fazer, que se resolve com rituais, com cultos de libertação, com rituais, porque qual é o problema disso, irmãos? E é muito sério, porque se a pessoa faz uma campanha, faz uma quebra de maldição, e aí acha que o problema resolveu, né? Resolveu, Felipe, resolveu, pastor Felipe. Aí ela vai embora e é tentada naquilo que resolveu o problema, e aí? E aí?
porque ela resolveu, nunca mais naquilo vai ter problema. E a palavra de Deus diz que é uma resistência e outra resistência até o fim. Mas que o Senhor, que é todo poderoso, vai nos dar força, vai nos pegar pela mão, vai nos ajudar. E essa aprovação, essa tentação que você está passando, saia daqui nessa noite com uma certeza, que você consegue resistir, que você consegue suportar, não pela tua força, não pelo teu poder, mas porque nós temos um Deus que é todo poderoso, e que não larga a nossa mão, e que não desiste de nós, e que nos dá força através da sua palavra, através da ação poderosa do Espírito Santo, para nós lutar e sair vencedor dessa batalha. Em nome de Jesus.